Fala galera do canal Matemitando, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alan com mais um vídeo. Hoje nós vamos de Olimpíadas do Canguru. Fiquem ligados aí, porque depois da vinheta tem muita matemática. E hoje nós vamos resolver algumas questões da prova do nível S, voltada para os alunos do terceiro ano do ensino médio. E a questão número 1 é: Paula está na Europa e consulta a previsão do tempo e temperaturas máximas no aplicativo do seu celular para os próximos 7 dias. Qual dos gráficos a seguir representa os máximos de temperatura diária para essa previsão? Então nós temos aqui um exercício de interpretação de dados. Nós temos alguns dados aqui com as temperaturas máximas e os gráficos relacionados a esses dados. Qual dos gráficos é o correto? Pausa o vídeo aí e tenta responder. A few moments later. Então, se a gente for observar aqui os gráficos, nós temos primeiro de -1 até -4 graus. O que ocorreu aqui? Ocorreu um decaimento da temperatura. Se eu estou com -1 graus e vou para -4 graus, eu estou diminuindo a temperatura, certo? Alguns alunos confundem isso aqui e acabam relacionando isso a um aumento. Tomem cuidado para não cometer esse erro. Então, o primeiro gráfico aqui, ó, o gráfico A, a gente já pode ignorar. Sobramos com os outros gráficos. Depois nós vamos para a segunda parte, que é do -4 até o 0, ou seja, tivemos um aumento de temperatura. No gráfico B, a gente tem um decaimento de temperatura e depois a gente mantém a mesma temperatura. Incorreto. No gráfico C, a gente tem um decaimento, depois um crescimento. Até aqui tudo bem. No gráfico D, a mesma coisa. E no gráfico E, a mesma coisa. Depois, nós mantemos a mesma temperatura. E todos os três gráficos têm a mesma ideia. Depois disso, a gente tem um aumento da temperatura. E os três gráficos novamente satisfazem esse critério. Depois nós temos um decaimento da temperatura para -3 graus e depois outro decaimento para -5 graus. E agora, qual dos gráficos que está correto? Bom, o gráfico C aparentemente tem esse decaimento de temperatura. O gráfico E também aparentemente tem esse decaimento. O gráfico D não tem esse decaimento, porque depois que ele cai, a gente tem um aumento de temperatura aqui. Agora a gente precisa interpretar os gráficos C e E. Bom, esse ponto aqui, ele corresponde ao ponto -3 na nossa tabela. E esse ponto aqui também é o -3. E daí? E daí que é o seguinte, perceba que esse -3 está alinhado com dois pontos aqui que a gente considerou como 0 graus lá atrás. E isso não pode ocorrer. Então o gráfico C está incorreto. Resta o gráfico E. Questão número 2. Quantos números inteiros existem no intervalo 20 menos raiz quadrada de 21 e 20 mais raiz quadrada de 21? Bom, primeira coisa que a gente tem que ver é como essa raiz quadrada de 21 é. Se a gente for pensar, raiz quadrada de 21 está entre duas raízes que nós conhecemos, a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25. Ou seja, raiz quadrada de 21 está entre os números 4 e 5. Se a gente somar 20 nessa expressão inteira, nessa inequação inteira, e nós podemos fazer isso, o que vai acontecer? Nós vamos ficar com 24 menor que 20 mais raiz quadrada de 21 menor que 25. Então, este número aqui, ele representa um número que está entre 24 e 25. Na segunda parte, a gente tem que ver quanto que é o 20 menos raiz quadrada de 21. Então, como que a gente pode fazer? A mesma ideia. Só que nós precisaremos multiplicar por -1. Se nós multiplicarmos aqui por -1, a gente vai ficar com -4.
Cuidado, quando a gente multiplica uma inequação por um número negativo, nós invertemos o sinal dessa desigualdade. E aí eu vou fazer a mesma coisa, que é somar 20. Então, eu vou ficar com 16, 20 menos raiz de 21 e 15. Se a gente reorganizar aqui essa inequação, a gente fica com 15, 20 menos raiz quadrada de 21 e 16. Ou seja, nós temos um número entre 24 e 25 e um número entre 15 e 16. Nós podemos assumir aqui que nós estamos no intervalo de 15 até 25. Quantos números nós temos nesse intervalo? Para descobrir a quantidade de números que a gente tem nesse intervalo, a gente tem duas formas. A gente pode contar os números, ou, como esse é um intervalo aberto nas duas pontas, a gente pode subtrair as pontas e depois novamente subtrair 1. Então a gente fica com 25 menos 15, que dá 10, menos 1, 9 números nesse intervalo. Ah, professor, mas eu podia aproximar as raízes e calcular. Claro, eu podia sim, ia chegar na resposta correta também. Esse é só um dos modos para resolver esse enunciado. Questão 3. Um cubo de lado 1 foi cortado em 2 blocos retangulares iguais. Qual é a área da superfície de cada um desses blocos? Bom, então nós temos o nosso cubo aqui e a gente precisa cortar esse cubo de modo que tenhamos 2 blocos retangulares iguais. Corte mais simples aqui, eu acredito, é fazer essa secção horizontal aqui. E aí a gente tem esse cubo dividido em 2 blocos retangulares iguais. Vamos analisar um desses blocos e ver o que acontece. Então, basicamente, esse é o nosso bloco retangular aqui. Certo? Se o cubo tinha lado 1, esse bloco retangular aqui tem este lado valendo meio, porque a gente cortou exatamente na metade aqui para obter 2 blocos retangulares iguais. Essa altura aqui também vale 1. Esse segmento aqui também vale 1. Esse segmento vale 1. Aqui atrás a gente tem meio, em cima vale meio e por aí vai. Então, se a gente colocar as nossas dimensões aqui, a gente fica com essas medidas. Bom, agora a gente precisa dessa área. Mas é muito simples de observar essa área. Por quê? Olha o que vai acontecer. A gente tem duas faces opostas que têm o mesmo tamanho da face do cubo, que é essa face aqui e essa outra face aqui. Então, até o momento, como a área de um quadrado é lado vezes lado e a face dos cubos são quadrados, nós temos que essas duas áreas juntas vão ser 1 mais 1, que por enquanto é 2. Certo? Então, essas são essas duas faces. E essas faces da frente aqui, ó, de cima, de trás e de baixo, elas são retângulos de lados 1 e meio. Só que se você juntar dois desses retângulos, você tem um quadrado de lado 1. Ou seja, se eu juntar essas duas faces aqui, por exemplo, eu tenho uma nova face que é um quadrado de lado 1. A mesma coisa para as outras duas faces que sobraram. Então, eu tenho mais 2 quadrados de lado 1. Ou seja, essa área aí da superfície vai ser 2 mais 2, que é igual a 4 unidades de área. Questão número 4. Um quadrado foi dividido em quadrados menores conforme a figura. Um círculo cinza foi inscrito em cada um desses quadrados menores. Que parte da área do quadrado foi sombreada? Então, a gente tem aqui vários quadrados pequenos dentro de um quadrado maior e vários círculos dentro desse quadrado. E a gente quer saber qual é a área desses círculos em relação à área do quadrado. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é chamar este carinha aqui de R. Por que eu vou fazer isso? Porque se isso aqui é um quadrado e esse aqui também é um quadrado, esses dois quadrados são congruentes, porque eles dividem um lado de mesmo tamanho. E aí eu posso observar que este outro quadrado grande aqui, ele equivale o lado dele, né, equivale a dois lados desses quadrados menores.
E aí o que acontece com esse círculo que está aqui dentro? E aí o que acontece com esse círculo que está aqui dentro? A gente pode observar que ele vai ter um raio medindo o dobro dos raios desses menores. A mesma coisa para este círculo que está aqui em cima, dentro desse quadrado. Aqui também é 2R. Bom, mas falta este círculo maior aqui. Vamos pensar o seguinte. Quanto que vale o lado do quadrado? Aqui vale 2R, que é esse raio, e 2R, que é esse raio. Então, a gente tem 4R. Aqui em cima, 2R e 2R. Então, a gente tem de novo 4R. E aqui embaixo, a gente vai ter Rzinho e Rzinho. Então, a gente tem 2R. Ou seja, 4 mais 4, 8, mais 2, 10R. Aqui a gente sabe que é 4R, por conta desses dois quadrados que estão aqui. Então, se aqui é 4R, falta 6R para a gente chegar no tamanho do lado desse quadrado. Então, 6R é o diâmetro desse círculo aqui. Então, o raio dele vai ser 3R. Agora, para as contas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 círculos de raio R. Então, a área deles vai ser 4 vezes πr ao quadrado. Mais 1, 2, 3 círculos de raio 2R. π vezes 2R elevado ao quadrado. Mais um círculo grande de raio 3R. E eu quero saber o quanto essa área ocupa em relação à área do quadrado inteiro. E o quadrado inteiro tem lado valendo 10R. A área do quadrado é lado elevado ao quadrado. Então, a gente fica com essa continha aqui. Então, a gente vai ficar com 4πr ao quadrado mais 2R ao quadrado é 4R quadrado. Vezes 3, 12R ao quadrado vezes π. 3R quadrado, 9R quadrado. Então, a gente vai ficar com 9R quadrado π. Tudo isso dividido por 100R ao quadrado. Já que todo mundo tem R quadrado, eu posso cancelar. Eu só posso cancelar termos numa soma de uma fração aqui, com o mesmo denominador, se todos os termos tiverem um fator em comum com esse denominador. Como todos os termos têm o fator R quadrado em comum, eu posso simplificar com R quadrado do denominador. Então, em cima, a gente vai ficar com 4π mais 12π mais 9π. Então, a gente vai ficar com 16π mais 9π, 25π. Dividido por 100, que a gente pode simplificar também. Isso aqui vai ficar π sobre 4. Bom, pessoal, chegamos ao fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e fiquem ligados para os próximos vídeos. Um abraço a todos vocês e até a próxima.